Fala, meu povo! Tranquilo? Vamos trocar um pouco de ideia agora sobre as principais características dos climas que existem aqui no Brasil. Como qualquer lugar do mundo, o Brasil recebe influência de alguns fatores climáticos. E esses fatores climáticos vão nos dizer qual é a característica dos climas que existem aqui. No caso do Brasil, existe uma influência muito importante de um fator que são as massas de ar. Existem 5 massas de ar que circulam o território. O que são essas massas de ar? São massas que vão circulando pela atmosfera e vão alterando a temperatura e a umidade da região. Das 5 massas de ar que acontecem aqui no Brasil, uma delas vai acontecer muito mais intensidade no período de inverno. Vamos lá ver as características de cada uma. Lá no sul, tem uma massa conhecida como MPA, Massa Polar Atlântica. Se é uma massa polar, significa que ela vai carregar menor temperatura. Se é atlântica, significa que ela vai ter maior umidade. Um pouco menos comparado às tropicais, mas terá umidade. Chegando no litoral, tem uma massa de ar conhecida como Massa Tropical Atlântica, MTA. Se é tropical, quente. Se é atlântica, vai carregar umidade. Vai influenciar bastante aqui o sudeste. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Chegando ao centro do Brasil, o centro-oeste, tem uma massa conhecida como MTC, Massa Tropical Continental. Se é uma massa tropical, ela vai ser quente. Se é uma massa continental, vai carregar menos umidade. Vai ser uma massa mais seca. Outra massa de ar, pegando o litoral nordestino, tem uma massa conhecida como MEA, Massa Equatorial Atlântica. Se é uma massa equatorial, significa que ali eu tenho a temperatura mais elevada. Se é uma massa atlântica, significa que ali eu tenho maior umidade. Chegando ao norte do país, tem uma massa conhecida como MEC, a Massa Equatorial Continental. É equatorial? Maneiro, é quente. É continental? Cuidado. No caso da MEC, mesmo sendo uma massa continental, ela vai ter umidade por causa da evapotranspiração da floresta. Bacana! Outro ponto importante para a gente analisar as temperaturas e climas do Brasil é um gráfico conhecido como climograma. O que é um climograma? Tá aqui, ó. O climograma é um gráfico que vai te apontar as características e distribuição de temperatura e umidade durante o ano. A umidade vai ser representada pelas colunas. E a temperatura vai ser representada pela linha, ou seja, a gente na observação consegue ver se essa região durante o ano tem muita umidade pelas colunas ou temperatura que vai variar, vai ser mais constante, enfim, pela linha. Então fiquem atentos ao gráfico de climograma, que ela é uma pedida muito importante para alguma prova que você for fazer. Beleza, aí agora pegando as características de clima do Brasil. Primeiro, começando pela região norte, a região equatorial. Qualquer região equatorial do mundo tem como característica a umidade elevada. Quais são os fatores que levam essa região a ter uma umidade bem elevada? Primeiro, sua posição geográfica. Ela fica próxima à linha do Equador. Regiões próximas à linha do Equador recebem influência de uma massa conhecida como vento alísio. Esses ventos alísios são ventos quentes e carregam bastante umidade. Um outro fator que explica a umidade elevada dessa região é a floresta. A floresta ela vai evapotranspirar. E quando ela evapotranspira, ela também vai liberando umidade para essa área, para essa faixa. Lembra lá dos rios voadores. A umidade vai circulando pela atmosfera, circula pela América do Sul e depois volta para o Brasil, trazendo umidade para a região centro-oeste e para a região do sudeste. Característica dessa área norte do país, da área de clima equatorial, umidade elevada. Essa umidade ela vai variar de 1.500 a 2.000 milímetros durante o ano. A temperatura ela vai variar de 24 a 27 graus durante o ano, ou seja, a temperatura é bem elevada. Você que não está na região norte e quiser viajar para lá, te garanto que você pode abrir espaço na sua mala e nem precisa levar casaco, porque lá a temperatura vai ser elevada. Mas leva guarda-chuva, leva uma capa,
que umidade vai ter pra caramba. Beleza? Outro clima que tem aqui no Brasil, o tropical litorâneo. Qual vai ser a característica? Onde eu vou encontrar? Como se alimenta? Como é que vai ser essa parada? Ó, tropical litorâneo vai ter influência da região litorânea, ou seja, vai ter influência da massa litorânea, da massa atlântica. Bacana! E eu encontro esse tropical litorâneo aqui na região sudeste. Rio de Janeiro é um exemplo disso. Característica do tropical litorâneo. Eu tenho umidade distribuída durante o ano e temperaturas que não vão variar, vão ser elevadas durante o ano. Rio de Janeiro, da onde eu estou falando, a temperatura é elevada. A gente não está acostumado com frio. Chega a 25 graus, a gente não aguenta. Já começa a entrar em estado de hipotermia. Chegou a 20, todo mundo fica maluco, colocando cachecol e casaco, comendo fundi. A gente é desses, tá ligado? Enfim, aqui a temperatura não vai variar, não tem amplitude térmica elevada, ou seja, não tem grande variação da temperatura. Show de bola! Chegando à região centro-oeste, ali eu vou encontrar, principalmente na região centro-oeste, eu vou encontrar a influência da massa tropical continental, onde eu tenho o clima tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semi-úmido, tanto faz. O nome é diferente, mas a característica vai ser a mesma. Qual vai ser a característica do tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semi-úmido? Lá eu tenho um verão chuvoso e um inverno que vai ser seco. Bacana! A temperatura ela vai variar um pouquinho mais chegando no período de inverno. A umidade ela vai variar um pouquinho mais chegando no período de inverno. Lá a temperatura vai variar entre 20 e 28 graus. A umidade ela vai variar entre 1.500 e 2.000 milímetros durante o ano. Guarda isso, região do tropical típico. Vou encontrar ali no centro-oeste. Eu tenho um verão chuvoso, recebendo influência da MEC, dessa massa equatorial continental, que tem umidade, e no período de inverno recebe a influência da MTA, que apesar de ser uma massa atlântica, uma massa úmida, mas quando ela percorre o território, chega no centro-oeste, já chega mais seca. Então não consegue trazer umidade elevada para essa faixa. Bacana! Outro, tropical de altitude. A região tropical de altitude, pela característica, o fator altitude, eu encontro uma temperatura mais baixa. A umidade vai ser muito maior no período de verão. E a gente consegue perceber isso nas notícias de televisão, quando chega no período de verão, o caos urbano que é e os danos que as chuvas podem levar para essa faixa. Beleza. Outro, semiárido. O semiárido vai ser a faixa, a temperatura, o tipo de clima mais seco que eu vou encontrar aqui no Brasil. A média de umidade é de menos de 1.000 milímetros durante o ano. E esse período dura pouco. Os 3 primeiros meses do ano é quando rola maior umidade nessa faixa. E nesse período do ano é o período onde tem um pouquinho de influência ali da MEC, trazendo umidade para essa faixa. De resto, eu tenho um período de muito pouca umidade e temperatura elevada durante o ano todo, certo? E, por último, a região subtropical, região sul, temperatura subtropical. É onde eu encontro as maiores amplitudes térmicas no país. Beleza? Se tratando de Brasil, região sul, os climas do Brasil, o clima subtropical é onde eu encontro as maiores amplitudes térmicas, ou seja, as maiores variações de temperatura no período de verão e no período de inverno. Eu consigo encontrar neve na Serra Gaúcha. Então, quer encontrar neve, viaja para Gramado, que lá, se der sorte, vai encontrar um pouco de neve. A umidade ela vai ser regular, bem distribuída durante o ano, uma média de mais de 1.500 milímetros cúbicos durante o ano. Então lá eu tenho grande variação na temperatura, maior amplitude térmica e também lá é onde eu vou encontrar uma umidade mais bem distribuída, melhor distribuída durante o ano. Certo, meu povo? Tranquilo?
Trouxe aqui um apanhado para a gente ver algumas características dos climas do Brasil e continua, dá aquela comentada, curte, tu pique o YouTube, dá aquela balançada no sininho, já é? Tchau, tchau, grande abraço e vai ter mais coisa legal aí, valeu!